Vamos ouvir o ensinamento dessa noite. Pegue aí sua oferta, seu dízimo, sua contribuição, sua ajuda, como você quiser falar, e você vai fazer isso com alegria, tá? Nossos irmãos vão estar aqui à frente, a banda vai cantar um louvor, você vai levantar do seu lugar feliz, alegre, e vai contribuir. Você também pode contribuir via Pix, se você quiser, e Deus vai estar te abençoando em nome de Jesus poderosamente. Amém, irmão? Amém, querido? Amém. Faça isso com alegria, faça isso feliz. Nosso Deus, Ele é fiel. Querido Deus, muito obrigado. Abençoa o teu povo, teus filhos que vão ofertar, contribuir, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor é bom, eterno é a sua fidelidade e a tua misericórdia se estende de geração após geração. Abençoa cada um dos teus filhos, servos e servas, homens e mulheres que contribuem, que ajudam essa obra. Deus, nós te glorificamos porque o Senhor é fiel e tem colocado a provisão na nossa mesa. Nós te agradecemos pela tua grande fidelidade, que é grande e eterna para todo sempre. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nessa noite digam amém. Venha, irmão, ofertar em nome de Jesus. Assim tenho sede, e como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Os irmãos me escutam bem aí, irmão? Amém, irmão? Amém, aqui tá bom também, graças a Deus. Então vamos lá, queridos. Paz do Senhor Jesus a todos. Hoje é a última terça-feira do ano e nós estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vou deixar esse microfone no apoio aqui, pode ser que o microfone... 8 anos. Hoje é a data de aniversário do ministério e automaticamente também eu e o pastor Madison recebemos a unção do pastorado aqui nessa casa 8 anos atrás. Estamos fazendo 8 anos de pastoração. A Deus por tudo que o Senhor é, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer para todos sempre. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre os atributos de Deus. A gente falou terça retrasada do caráter de Deus, terça-feira passada nós falamos da autoexistência de Deus e hoje nós vamos falar da transcendência de Deus. Amém? Na verdade, transcendência e imanência não são bem atributos, mas elas estão ligadas a atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Eu quero que você preste muita atenção para mim. Desliga o seu celular, se você tem um celular aí. Se desliga do mundo nesse momento aí, dê atenção total para mim aqui. Nós vamos observar textos bíblicos. Eu quero pedir para os irmãos de casa também, que vão assistir ao vivo, que vão assistir depois, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. A gente está sempre compartilhando esse feedback aqui com os irmãos que estão ao vivo aqui na rede social. Queridos irmãos,
Para falar de transcendência de Deus, nós precisamos entender alguns conceitos. Existem alguns conceitos em relação à transcendência e imanência que a gente precisa entender. Primeiro, o que é imanência? Imanência significa que Deus está presente e ativo na sua criação. Existe um conceito chamado deísmo, com D. Repita comigo, diga deísmo. Não, fale bonito, irmão, fale deísmo. Isso. O que significa deísmo? Os deístas, teólogos deístas, ele tem a ideia, irmão, que Deus criou, fez a sua criação e abandonou a sua criação para que a sua criação viva sozinha. Logo, esse conceito, ele anula a transcendência de Deus. A transcendência de Deus é anulada, muito obrigado, Mateus, é anulada por esse conceito. Por quê? Porque o que significa transcendência? Transcendência, nós podemos conceituar ela de que forma? Quando nós falamos que Deus é transcendente, e tanto a palavra transcendência como a palavra iminência, elas vêm da filosofia. Quando nós falamos que Deus é transcendente, nós estamos falando que Deus é acima de tudo. Deus é o ser mais elevado. Deus é o ser mais sublime. Deus é o ser mais poderoso. Ou seja, como Ele, Criador, incriado, causa de tudo e criou todas as coisas. Só que ao mesmo tempo que Deus cria todas as coisas, Ele não está contido em todas as coisas. Existe um contexto ou um conceito chamado, repita comigo agora com P de pato, diga panteísmo. Panteísmo é uma filosofia que agloba várias religiões. Eu tenho que te falar os conceitos para você entender o conceito de transcendência de Deus. Por exemplo, os índios, eles são na maioria panteístas. As religiões africanas também são religiões panteístas. Os hindus lá na Índia também são panteístas. E o conceito de panteísmo é o quê? Panteísmo é tudo é Deus e Deus é tudo. Vou repetir, tudo é Deus e Deus é tudo. Só que o panteísmo, da mesma forma, ele vai negar a transcendência de Deus. Por quê? Se eu digo que Deus é tudo, se Deus era... Porque o conceito de transcendência significa que Deus criou a natureza, só que Ele independe da natureza. E o panteísmo não. Na verdade, esse conceito de panteísmo, Deus é tudo e tudo é Deus, para essas religiões, está muito ligado ao mito. Por exemplo, o sol é Deus, a lua é Deus, o rio é Deus, a natureza é Deus. Por quê? O índio pensa assim, por exemplo, o rio me dá o alimento, o sol me dá o calor, a lua ajuda a iluminar para me pegar minha caça à noite, e a natureza me dá minha vestimenta, me dá meu alimento, e por aí vai. Logo eles assumem esse conceito mitológico, que Deus é tudo e tudo é Deus. Só que, irmão, partindo da história que nós não temos o pensamento deísta, não, Deus não criou tudo e deixou tudo aqui. O pensamento de, essa palavra aqui, imanência de Deus, significa que Deus criou tudo, mas que Deus está presente e ativo em toda a sua criação. Deus não abandonou a sua criação. Por exemplo, olha, nosso corpo, ele é formado por átomos. Se Deus não segurar todos os átomos que estão no nosso corpo agora, a gente desfalecia. Deus está segurando tudo, as leis do universo, o nosso corpo, a gravidade. Por quê? Porque Deus criou, o Deus transcendente que está acima de tudo criou, mas ao mesmo tempo Deus está presente e ativo nessa criação. Deixa eu te dar um exemplo. Quando se fala de imanência de Deus, pega esse conceito, imanência, relacione imanência com algo físico, com algo que eu posso tocar, porque imanência está ligado aos nossos sentidos: fala, tato, audição, palatar. Então tudo que eu toco, tudo que eu posso tocar, eu posso tomar uma água aqui agora. Vou tomar uma água aqui, estou com sede, eu vou tomar essa água, beleza. Esse conceito de eu tomar água está ligado a um conceito de imanência. Por quê? Porque Deus me deu a água, sim ou não? Sim ou não, irmão? Deus me deu essa água. Mas olha só, por exemplo, pastor, como é que eu descubro um conceito de imanência? Irmão, Deus, ele pode mostrar que ele está presente e ativo conosco de várias formas. Por exemplo, Deus pode me curar através dele mesmo. Ele não pode usar ninguém. Ele simplesmente decidiu, através da minha oração, sem meio nenhum, me curar. Deus pode usar o irmão Marcos para orar por mim e também me curar. Está vendo? Por exemplo, pastor Narciso,
Como é que eu vou me relacionar com Deus? Um Deus tão poderoso. Quando eu falo de imanência, eu estou dizendo assim, ó, repita comigo, diga assim, imanência. Deus está perto. Amém? Diga assim, transcendência. Deus está longe. Como assim? Deixa eu te explicar, olha para cá. Ao mesmo tempo que Deus, Rafael, está muito perto de mim. Como? Através de tudo que Ele criou, através de tudo que Ele fez. Ao mesmo tempo, esse Deus que está bem perto de mim, Deus está mais perto do que a minha respiração, Deus está mais perto do que os batimentos cardíacos do meu coração, Deus está mais perto do que os meus pensamentos. Mas ao mesmo tempo, esse Deus imanente que está aqui perto é transcendente. Eu não consigo chegar perto dele. Olha para mim aqui, irmão. Eu não consigo me aproximar desse Deus. Por quê? Porque Ele não é só um Deus que criou, mas Ele é um Deus que transcende toda a sua criação. Aí eu quebro com o panteísmo, porque o panteísmo diz, olha, Deus é essa planta. Não, Deus criou a planta, sustenta a planta para ela viver. A planta só consegue viver porque Deus está presente e ativo na criação. Só que Deus transcende a planta. Não, Deus não é panteísta. Deus não é tudo e tudo é Deus. Não é esse conceito. Outro ponto, por exemplo, olha a imanência. Pastor, onde eu consigo ver a imanência de Deus? Eu falei do conceito da oração. Deus pode me curar sozinho, sim ou não? Olha como Deus está presente, Ele pode me curar. Deus pode usar o irmão Marcos para orar por mim, através de uma oração, e eu também ser curado, sim ou não? Imanência de Deus. Vou mais além agora. Deus pode usar um remédio, porque foi Deus que deu sabedoria para o médico. Tanto o remédio, aleluia, quanto a oração do irmão Marcos, ou a não oração de ninguém, são sinais que Deus está presente e ativo. Mas pastor Narciso, como é que eu consigo entender que Deus está presente e ativo em tudo? Olha só, coloca para mim por favor, os autores bíblicos. É claro, irmão, se a gente em pleno século 21 tem um pouco de dificuldade para entender esse conceito, na verdade a dificuldade é o seguinte: quando eu só creio que Deus é imanente e coloco de lado a transcendência, é perigoso, porque eu crio um Deus que é menor do que eu, viu? Eu crio um Deus pequeno. Deus está baseado no que eu acho. E quando eu pego só um Deus transcendente, por exemplo, o muçulmano, Alá é transcendente. Alá não pode de forma nenhuma ser cristão. O cristão acredita, não, vou dar um outro exemplo. Exemplo de Zeus. Zeus da mitologia grega, ele é imanente. Por quê? Ele consegue encarnar num corpo de um homem, ele está no Olimpo, então ele vem, encarna num homem, segundo a mitologia grega, e vai lá e tem um filho com uma mulher, e nasce um semideus chamado Perseu. Olha a imanência. Só que esse mesmo Zeus não consegue ser transcendente. Alá não consegue encarnar, porque ele só é transcendente, ele é Deus, ninguém chega perto dele. Alá é o Deus transcendente, ele não consegue ter relações, mas Jesus Cristo consegue, sendo transcendente, aquele que cresceu e é soberano de tudo. Há quem diga, autores, por exemplo, Millard Erickson, Frank Ferreira Alamite, Dr. A.W. Tozer, que foi os autores. A imanência de Deus, ninguém, irmão, conseguiu isso. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 11. Aleluia. Olha o que está dizendo o texto. Pode colocar em A, por favor. Primeira Crônicas, capítulo de número... Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, lê comigo, irmão, a vitória e a majestade, porque teu é o que? Tudo o que há nos céus, na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Coloca para mim Jó 11, 7 e 8. Olha o que diz aí, Jó capítulo 11, 7 e 8. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus? Ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda que o abismo, que você poderá saber. Mesmo Jó, capítulo 26, versículo 14. Olha o que está dizendo. Acompanha para você ver o conceito bíblico. Eis que isto são apenas bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Se você observou os textos que eu li, pode preparar Isaías 55, 8 e 9. Olha aqui para mim, irmão.
Se você observou os textos que eu estou lendo, são textos que falam de um Deus que parece que é inalcançável. Sim ou não? Ninguém chega perto. Presta atenção. Quando nós vamos falar de Deus na Bíblia, nós vamos usar uma palavra chamada analogia ou metáfora. Por quê? Os autores bíblicos fazem isso e nós também fazemos isso. Por exemplo, você sabe me dar o conceito total dentro do vocabulário do teu português, ou se você fala outro idioma, você sabe me dar o conceito de onipotência? Se eu perguntar para o Marinho assim: Marinho, me dá um conceito de onipotência de Deus. O Marinho pode falar assim: pastor, Deus é tão forte como o sol. Olha uma analogia. Ele está usando uma analogia para falar que Deus é tão forte como o sol. E os autores bíblicos vão fazer isso em todo o tempo. Por quê? Como é que eu vou conceituar algo que criou tudo? Como é que eu vou conceituar algo que está acima de tudo? Como é que eu vou conceituar algo que é incriado? E a expressão transcendência, repita comigo, diga assim: elevar-se acima do comum, ser superior. Diga, irmão, estar acima de tudo. Como é que eu vou entender que Deus está acima de tudo? Ainda tem um porém. Quando eu vou falar de muito acima de tudo, quando a gente fala de coisa largura, comprimento, altura e profundidade, a gente usa termo geográfico ou astronômico, porque é o que a física nos dá. Olha só, até o nosso entendimento para fazer a medição de Deus, do seu poder, do seu tamanho, dos seus atributos, é dentro daquilo que nós temos como entendimento. E os autores bíblicos, olha, Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Verso 9, aleluia. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Olha o conceito bíblico. Deus está acima de tudo. Ele criou, não abandonou, está presente. Tu está respirando aí porque Deus está te sustentando. Aleluia. Você consegue compreender isso, irmão? O teu coração não para de bater aí, ó, porque Deus está dizendo: bate, coração, eu estou aqui presente, eu estou ativo e estou sustentando tudo. Você levantou hoje com vida porque Deus permitiu tudo. Sabe quem está segurando essa água dentro desse copo aqui? Não é o vidro, não é, irmão, é o Senhor que está fazendo essa água. Quem segura as leis da física na mão é o Senhor transcendente, que criou tudo. E os autores bíblicos sabem dessa grandeza. Olha o que Paulo falou, 1 Timóteo 6,16. Paulo disse assim, ó: aquele que habita em luz inacessível. Pode colocar o versículo, 1 Timóteo 6,16. Aquele que habita em luz inacessível, a qual o homem nunca viu e nem pode ver. Pastor Narciso, que Deus é esse que está acima de tudo? Irmão, presta atenção, para você entender melhor, olhe para mim aqui. Pastor, onde Deus está? A Bíblia fala de 3 céus, não é isso? E tem um versículo bíblico, por exemplo, quando você quer olhar para o céu, olhe para mim aqui, irmão. Quando você quer olhar para o céu, você faz como com a sua cabeça? Como é que você faz com a sua cabeça quando você quer olhar para o céu? Você faz assim? Ou você faz assim? Você olha para cima. Só que o texto bíblico diz que quando Deus quer olhar para o céu, Ele se inclina. Não entendi, pastor. Porque Deus criou uma dimensão chamada céu, que está baseada no tempo. Ele cria essa condição. Só que Deus, olha o que Salomão escreveu no livro dos Reis: os céus não podem te conter. Aleluia. Por quê, pastor? Tudo que existe, irmão, foi criado. Céu foi criado, arcanjo foi criado, querubim foi criado, ameba foi criado, vermes foram criados, seres humanos foram criados, plantas, aves, peixes, tudo foi criado, exceto quem? O Deus transcendente. Então quando Deus, olha para mim, a Bíblia diz em Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e antes da terra existir, já existia o quê? O céu. Quem criou Deus? Agora presta atenção, o céu que Deus criou, Deus não existe dentro desse céu, é o céu que existe dentro de Deus. Meu Deus. Por quê, pastor? Porque Ele transcende tudo. E como, irmão, isso não é o Kim de Super Saiyajin.
Vou falar na linguagem dos jovens aqui. Eu não assisti Naruto, eu assisti só Dragon Ball. Então vou usar o exemplo do Dragon Ball. Isso não é o Ki do Goku Super Saiyajin nível 3. Eu estou falando de um poder, irmão. Se você observar, olha, quem está falando isso aqui é Paulo, ó. Aquele que habita, meu irmão, e luz o que é luz inacessível? Manda a NASA subir lá, não chega, não vai. É luz inacessível, a qual o homem nunca viu. Só que o conceito é, ao mesmo tempo que Deus está tão longe, irmão, isso é muito louco. Todos os teólogos que quiseram falar assim, olha, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar ênfase na imanência. Deus está aqui. E deixaram a transcendência de lado, quebraram a cara, porque viraram panteístas. E todo mundo que quis falar de Deus só como transcendente, que Deus está longe, e esqueceram que Deus está perto, também quebraram a cara. A jogada é que imanência e transcendência estão junto. Como assim? Esse Deus tão grande que eu estou explicando para você aqui, tão poderoso que me faltam palavras no meu vocabulário para expressar. Eu quero achar uma palavra aqui na geografia, não acho. Quero achar uma palavra na dimensão, não acho. Quero usar uma palavra na física, não acho. Quero usar uma palavra na matemática, não acho. Aleluia. Olha aí, irmão, ele é tão fora do comum, mas ao mesmo tempo, olha que o Davi Sassi cantou assim: és Deus de perto, imanente, e não de longe. Ele tirou a transcendência de Deus. Só que o Jeremias escreveu que ele é Deus de perto, imanente, está perto de mim, está ativo, ele me sustenta, ele está presente aqui agora. Mas ao mesmo tempo que eu estou tão pertinho, vamos ver um versículo depois que vai quebrar a gente no meio, irmão. Ao mesmo tempo que esse Deus é tão imanente, tão pertinho de mim, ele é transcendente, eu não posso alcançar ele. Ele é alto e sublime, eu não consigo saber onde ele habita. Não tem palavra que, meu irmão do céu, aleluia. Olha só, eu vou dar um exemplo para você aqui. Dr. A.W. Tozer, no livro Atributos de Deus 2, falou algo interessantíssimo, abre aspas. Ele disse assim, ele pegou o exemplo de duas figuras, ele fez duas analogias. Irmão, olhe para mim, por favor. A primeira analogia é a analogia de uma criança de 2 anos. Ele disse, os pais saíram para fazer um piquenique com a família, e essa criança de 2 anos se perdeu. Procuraram, deram busca, e ele se perdeu no pé de uma grande montanha. Ele disse, a montanha tinha toneladas, milhões e milhões de toneladas, ouro, pedras, jazigos, minério, madeira. A montanha era esplendorosa. Aí ele pergunta, quem era mais importante? A montanha com todo o seu esplendor, ou a criança com os seus 20 quilos só? Aí ele disse assim, eu digo que a montanha tem mais massa, tem mais peso, tem mais tamanho. Só que a montanha não diz, papai, eu te amo. Oh glória, oh glória. Você entendeu, irmão? Ele falou assim, pensando nisso, o que importa para Deus não é o tamanho, porque perto da criança a montanha é infinitamente maior. Ele disse que o que importa para Deus é a qualidade. Porque por mais que a montanha fosse um monstro, ela não dizia assim, papai, eu quero dormir. Você está entendendo isso, irmão? Papai, eu quero dormir. Olha a analogia que esse homem faz. Olha, a montanha tem existência, mas não tem qualidade. A montanha tem existência, mas ela não tem qualidade. Para quem foi que Deus deu? Dizem que papagaio fala, mas ele não entende o que ele fala. Só tem um ser, aleluia, que é capaz de se comunicar com Deus, que é chamado de Imago Dei, a imagem do Senhor, que é chamado de homem, de ser humano, aleluia, aleluia. Vamos lá, prossiga comigo. Um outro exemplo que ele dá, ele vai dizer assim, olha irmão, presta atenção nisso aqui. Deus está acima de todas as coisas porque ele é transcendente. Aí ele vai dar um exemplo de um arcanjo. Vocês sabem o que é um arcanjo na Bíblia? Olhe para cá, meu irmão. Um arcanjo na Bíblia é um anjo de alta potente. Ele é patente, ele é um alto general de Deus. Aí ele diz assim, ó, um anjo, melhor, o principal que assiste diante de Deus. Ele falou assim, a mesma diferença que tem lagarta, agora eu falei certo, lagarta quase não sai,
A diferença de Miguel para um verme, vou falar verme para mim não errar de novo. A diferença de Miguel para um verme é que Miguel assiste diante de Deus. O verme está lá, irmão. Ele quase não tem função no meio ambiente, mas quase não tem função nenhuma. Só que o verme nunca vai ser um arcanjo. E um arcanjo nunca será Deus. Pergunte por quê? Porque tanto o verme quanto o arcanjo, Deus os criou. Todos os seres são seres criados. Por quem? Por um Deus transcendente. Aleluia. A causa de tudo é um ser incriado que deu vida a tudo, que criou todos. Qual é a probabilidade do verme ser um arcanjo? Nenhuma. Qual é a probabilidade de Miguel, um arcanjo, ser Deus? Também nenhuma. E não existe a probabilidade de Deus descer de nível. Meu Deus. Oh, glória. Como assim, pastor? Sabe por que Deus? Escute só. Os atributos, onipotência, onipresença, imutabilidade, independência, eles estão todos ligados. Como assim, pastor? Todos eles estão ligados. Por que Deus não muda? Porque não tem nada que ele possa aprender. Meu Deus. Irmão, pelo amor de Deus. Última do ano. Por que Deus não muda? Escute, Deus não pode mudar para melhor. E Deus não pode regredir e mudar para pior. Porque nele não tem sombra de mudança, nem variação de mudança. Foi o que o Tiago escreveu. Por quê? Porque Deus sabe tudo. Deus tem todo poder. Deus ocupa tudo. Aleluia. Olha o que o Salomão escreveu em Provérbios 6. Ele falou para a sabedoria assim: sabedoria, senta no banco que eu vou te ensinar. Meu Deus. Senta no banco que eu vou te ensinar como foi que eu criei o mundo. Ele dando aula para a sabedoria. Esse é o Deus transcendente. E ao mesmo tempo esse Deus transcendente, olha que coisa louca que eu vou te falar agora. Só falo se tudo a glória é essa, meu irmão. Esse Deus que tem todo esse poder está aí pertinho de ti. Olha aqui, irmão. Ele age de várias formas. Olha para cá. Deus vai falar assim: eu sou imanente. Vou dar um exemplo que eu sou imanente. Mas Marcos, suba aqui. Não vou fazer o senhor deitar no chão não se preocupe. Pode subir aqui. Por exemplo, digamos que quando acabar, olha aqui para mim, irmão. Digamos que quando acabar esse ciclo de vida temporária, pode vir mais, irmão Marcos. Digamos que quando acabar esse ciclo de vida temporária nossa aqui, Francinei, nós vamos entrar na eternidade. Escute, você entrará na eternidade. Irmão, ajuda. Mas você nunca será Deus. Você terá um corpo glorificado, mas você nunca será Deus. Por exemplo, eu vou falar assim: eu vou analisar o irmão Marcos. Fica aqui. Eu vou dar uma volta no irmão Marcos, ó. Eu estou dando uma volta no irmão Marcos aqui. Estou olhando tudo: cabeça, membros, pé, tudo aqui, eu estou olhando ele. Você viu como foi rápido? Rapidinho, ó. Eu analisei o irmão Marcos de ponta do pé à cabeça, sim ou não? Você nunca conseguirá na eternidade dar uma volta em Deus. Sente lá. Ou tu está segurando glória, tu não está entendendo o que eu estou pregando. O homem, irmão Valmir, o ser tão transcendente, bilhões de anos, tu ainda está aqui na trilhões de anos, quadrilhões de anos, quinquilhões de anos, nem existe esse número, zitrilhões de anos. Ele é um ser transcendente. Irmão, presta atenção. Lá vem o pedreiro, constrói essa casa, tá? Faz a lista de quê? Preciso de ferramenta, madeira, seixo, pedra, tijolo, prego, arame. Só que quando Deus vai fazer, ele fala: haja. Você entende isso? Haja é trazer o inexistente para o existente. É criar aquilo que não existe. Que isso, pastor? É um ser tão grande, irmão, tão grande. Às vezes Israel entendia que quando esse Deus estava na batalha com eles, o negócio era tremendo. Mas quando eles esqueciam e queriam lutar com as suas forças, eles perdiam. Nós esquecemos às vezes o Deus que nós servimos. Quer ver uma coisa? Deus fala assim: eu vou dar 3 exemplos que eu estou com eles. Eu estou lá na minha casa, ou você está na igreja, independente do lugar, Deus está em todos os lugares.
Você está cantando, lavando uma louça e Deus te cura. Pô, está presente. Ele não é deísta. Ele não criou e diz, ó, te vira, as leis vão funcionar automaticamente e você se vira. Beleza. Só que a gente parece que a gente tem mais fé quando a gente vê alguém orar. Aí, irmã, ora em mim que eu estou precisando. Aí Deus vai de novo dar um segundo exemplo de imanência. Não, vou usar ela através da oração para curar. Ele poderia fazer diferente, sim ou não? Aí tem gente que crê mais no remédio do que na oração. Está errado? Não, porque a oração é de Deus e o remédio também é de Deus. Não foi o diabo que deu inteligência, irmão, para o médico se formar, para fazer um remédio para você tomar um comprimido. Quando você toma um comprimido para sua garganta, para sua cabeça, para qualquer parte do seu corpo, é Deus dizendo, olha, eu estou presente. Aleluia, eu estou fazendo um milagre acontecer, eu estou ativo, eu estou aqui. Amém ou não amém? Tá, o mesmo Deus que toca no coração, por exemplo, olha, o irmão colocou no status dele outro dia, Deus, faz que um milionário, um rico, erre um pix na minha conta. Ô glória, quem não quer isso no final do ano, né? Amém ou não amém, irmão? O mesmo Deus que pode fazer o irmão que está sentado do teu lado agora perguntar qual é a tua necessidade de te abençoar, é o mesmo Deus que amanhã pode abrir uma porta de emprego para ti. São meios que Ele faz todo o tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque Ele é alto. Diga assim, Ele é alto. Diga assim, Ele é grande. Diga assim, Ele é elevado. Mas Ele está perto. Aleluia. Ele é imanente, irmão. Aleluia. Alá, irmão, presta atenção. Presta atenção. Já pensou se um querubim, ou melhor, se um querubim ou um serafim daquele que está lá, irmão, olha só, vamos pegar texto bíblico. A Bíblia diz que o anjo, quando contempla o trono de Deus, ele põe a asa no rosto, assim, é tanto poder, tanta glória, que ele olha assim, coloca a asa no rosto, que não tem como contemplar aquilo ali, é muito forte. Já pensou se um anjo desse desce aqui e vem por 1 hora falar para nós o que é Deus? Eu acho que ele ia olhar para a nossa pregação e achar graça e falar assim, vocês não sabem nada. Meu irmão, é por isso que eu falei, ó, o que a gente sabe desse Deus é o que o livro ensina. Só que a nossa mente só vai entender o que o Espírito que inspirou o livro quiser nos revelar. Ou seja, Deus é mais poderoso do que tu pensa, Deus é mais santo do que tu pensa, Deus é mais soberano do que tu pensa. Aleluia, aleluia, irmão. Outra coisa, olhe para mim aqui. Quando eu começo a compreender quem é Deus, eu começo a ter medo de Deus. Isso mesmo, não é temor só, medo. Olha lá, coloca para mim aqui, Gênesis capítulo 28, versículo de número 17. Olha o que aconteceu com Jacó. Gênesis capítulo 28, versículo de número 17. E tremendo disse, quão temível é este lugar, essa é a casa de Deus. Coloca para mim rapidamente aí, Lucas 5:8. Quando Pedro olhou na pesca maravilhosa, Lucas 5:8, ele disse assim, ó, visto Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim. Eu sou, quando eu consigo compreender o tamanho desse Deus, quem é esse Deus, o caráter desse Deus, a força desse Deus. Por que muitas pessoas, olhe para mim aqui, irmão, por que muitas pessoas não têm reverência a Deus? Em tudo, no culto, na sua vida, na sua moral, na sua ética, no seu casamento. Por quê? Simples, não conhecem Deus. A partir do momento que eu conheço, olha o que diz o texto de Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 39. Olha o que diz esse texto. Era tempestade. A Bíblia diz que quando começou a tempestade eles estavam com medo, mas quando acalmou a tempestade eles estavam aterrorizados. Por quê? Viram que quem estava dentro do barco era mais poderoso que o mar, que ninguém conseguia vencer. Aí Jesus falou assim, ó, vou quebrar a estrutura desses caras. Eu acho que eles pensavam que Jesus ia subir lá na proa, ia puxar aqui aquela manga, né, de judeu, aquele vestidão, ia dar um papapá, abracadabra, e tcharará, e pim, enfila. Parece que ele está falando com uma criança. Mar! Oh. Aleluia! Se aquieta! Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? 35.
ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus. Não existe um ser na terra, debaixo da terra, no céu, que fala: olha, eu te dei algo emprestado. Ei, irmão, 36, aleluia, porque dele. Lê, irmão, e da glória, por meio dele. É como se Cristo estivesse falando para o mar: tu só é mar, porque foi eu, por meio de mim. Aleluia. Vento, tu só sopra, porque todas as coisas subsistem em mim. Eu sustento todas as coisas. Loucura isso, né, irmão? A nossa mente começa a viajar. Uma vez eu estava numa aula na faculdade, aí o professor viajando lá, falando sobre os atributos de Deus, falando sobre Cristo, ele disse assim: irmão, alunos, vocês já pensaram na mente de vocês por que existe Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão? Vocês já pararam para imaginar por que existem tantas galáxias? Ele disse assim: olha, Deus é tão grande que nós vamos passar a eternidade todinha querendo conhecer quem Ele é, e não vamos conseguir. Então não fique entusiasmado se um dia Deus pegar uma cambada de anjo e falar assim, olha, uma carrada de anjo, e falar: vamos lá em Netuno fazer uma vigília. Meu Deus, não está aí à toa, irmão. Eu não estou colocando tese de nada, nem falando que tem OVNI e ET em outro canto, mas a criação é tudo dele, por ele, para ele, por meio dele. Hollywood é doidinho que venham os ETs aqui. Todos os filmes, desde quando eu me entendo, MIB 1, MIB 2, MIB 3, Galáxia, ET, todos os filmes é querendo comprovar. Aleluia. Vamos lá, para a gente terminar. Diga assim comigo: orações mortas. Está morto mesmo, vai. Orações mortas. Agora, presta atenção. Quando não há nenhuma, Rafael, evangelista Rafael, quando não há nenhuma sensação de consciência da criatura, quando eu não sei quem é essa criatura, quando eu não tenho consciência de quem é essa criatura, a minha oração só é ter. Pai, eu quero. Pai, me dá. O marido é meu, Deus está dando livramento para ti. O namorado é meu, o emprego é meu, o carro é meu. Por quê? A ideia é de um Deus, Papai Noel, glorificado. Mas quando eu entendo o caráter de Deus, quem é Deus, a sua grandeza, seus atributos, sua transcendência e imanência, eu saio do ter para o ser. A minha oração muda. Por quê, pastor? Não tenho namorado, mas eu tenho o Senhor. Não tenho carro, mas eu tenho o Senhor. Aleluia! Oh, glória a Jesus amado, que maravilha, meu Deus. Obrigado pela tua palavra. Escuta, pense comigo rapidinho aqui. Olha para o teu irmão aí rápido, irmão. Fala assim, irmão. Fala, irmão. Fala, meu irmão. Tu sabe o poder de um anjo? Por exemplo, anjos são seres muito poderosos. Sim ou não? O Senhor disse a 2 anjos: desçam lá em Sodoma e Gomorra e coloquem fogo em todo mundo, matem todo mundo. O arcanjo Miguel estava preparado para destruir Jerusalém. Davi viu com uma espada desembanhada. Outro anjo matou 185 mil pessoas. Jesus falou no Getsêmenes: eu poderia pedir tantas legiões de anjos aqui. Irmão, esses seres são tão poderosos que a gente não sabe medir a força deles. Quando eles olham para Deus, eles só têm uma ação: se colocar de joelho e abrir a boca e falar: santo, santo, santo. Oh, e a Bíblia diz que eles foram o quê? Eles foram feitos maiores que a gente. Isso nos humilha, isso nos afeta, nos dá consciência. Querido, eu não estou falando de igreja, mas você, a partir do momento que você acorda, você está diante de um Deus santo. Olha o que você faz, olha o que você assiste, olha o que você vê, olha como você se comunica, olha suas ações. A todo momento nós, aquele velho ditado do crente pentecostal: Senhor, entramos na tua presença. Não. Ninguém sai da presença dele.
Se tu sair da presença dele, ao teu redor tem anjos, ao teu redor tem demônios querendo te tragar. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos entendendo, irmão, quando eu tenho consciência de quem é Deus, a minha oração ela vai mudar. Olhe para mim aqui. Reconhecendo nossa ignorância, tudo que podemos saber sobre Deus. Olhe isso aqui, irmão. Tudo que podemos saber sobre Deus. Escute. Quem está crescendo na fé aqui, diga amém. Que maravilha. Olha aqui para mim. Você está o cara. Estou crescendo, meu pastor. Fiz o curso de teologia. Estou abrindo o livro. Estou comendo a palavra. Estou lendo sistemática. Estou lendo o Novo Testamento. Estou ficando um monstro. Quanto mais tu sabe, menos tu sabe dele. Oh glória. Quando tu pensar que tu está sabendo alguma coisa, tu não sabe nada. Ele é muito exaustivo, irmão. Meu Deus. A gente precisa reconhecer a nossa ignorância. Quanto mais nós aproximamos de Deus, menos nós sabemos quem Ele é. A falta de reverência, a nossa irreverência é grande demais, porque a gente não conhece quem é esse Deus. Como assim, pastor Narciso? Por isso o apóstolo Paulo disse assim: olha, quando eu sou forte, eu sou fraco. Deus nunca ganhou. Irmão, antes de falar disso, já estou terminando, olhe para mim aqui, 5 minutos da sua atenção. Bora romper esse abismo aqui, bora. Os muçulmanos podem procurar Deus 1000 anos, não vão achar. Os hindus podem procurar Deus se autoflagelando com as facas, não vão achar. Os protestantes, nós crentes, podem se filiar a uma igreja, procurar Deus, não vamos achar. Os católicos podem cumprir todos os sacramentos, não vão achar Deus. Os filósofos podem ter os melhores pensamentos, não acharão. Os poetas gastarão suas palavras, não acharão Deus. Deus não foi achado por ninguém. Deus se revelou. Aleluia. Ninguém, irmão, não tem um camarada que bata no peito e fala assim: eu achei Deus. Hoje eu postei uma frase de Santo Agostinho no meu status. Ele disse assim: Senhor, quando eu quero falar de Ti, o medo não deixa, mas se eu não falar, alguém fala. Eu venci o medo e falei. Como falar de um Deus tão grande? Dr. W. Atose disse assim: eu tenho 19 anos, eu comecei a pregar com 19 anos e eu tenho 63 anos. Olha isso, comecei a pregar com 19 anos e tenho 63 anos. E eu só consigo dormir em paz quando eu tenho certeza que eu falei bem de Deus na tribuna da minha igreja. Você está vendo que é isso, irmão? A partir do momento que a gente entende quem é esse ser, fica diferente as coisas. E para terminar, pastor, vamos lá. Para terminar, aleluia. Coloca para mim aí, por favor, conclusão aqui. Coloca o texto para mim de Isaías, capítulo 57, versículo 15, para concluir com chave de ouro. Porque assim diz o alto, o sublime, olha como ele está longe, o eterno, cujo nome é, olha, só no começo do versículo já tem um monte de atributo. Aquele que é alto, sublime, eterno, cujo nome é o quê? Habito no alto e santo lugar, mas habito também. Esse mesmo Deus que é tudo isso, deixa lá descer. Esse mesmo Deus que é tudo isso, irmão, olhe para cá. Ele consegue, segundo o texto bíblico, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, misericórdia, e com o abatido O texto está falando que Ele é grande, Ele é alto, Ele é poderoso, Ele é sublime, Ele é eterno, mas ao mesmo tempo que ninguém pode alcançar Ele, Ele habita. Aleluia. Como é que pode isso, pastor? Como é capaz isso? Como é que pode essa situação? Aleluia, Jesus. Oh glória. Diga comigo assim: nada existe acima dele. Essa é a melhor mensagem para você terminar o ano. E é a melhor mensagem para te começar o ano. Como, pastor? Sabendo quem é o Deus que tu serve.
sabendo quem é o Deus que tu serve. Lá vai. E agora de verdade, fechei a Bíblia aqui. Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim, o Deus transcendente e imanente, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão pastor, olha aqui para mim, irmão. Bora, banda, prepara um louvor para terminar. Eu tentei buscar descanso na birita, só me endividei. Tentei buscar descanso no sexo, não deu certo. Tentei buscar descanso no jogo do bicho, estou devendo a praça. Tentei buscar descanso nos popsões e príncipes negros e bares da vida e nas cocaínas da vida, não deu certo. Ei, olha aí, irmão, eu não acabei. Para você que está me ouvindo aqui agora, porque por algum motivo se afastou, viu? Escute, você se afastou, mas não afastou. Você não entendeu, deixa eu te explicar. Você que se afastou, você não se afastou. Pergunte por quê? Porque Ele está presente perto de você em todo momento, em todo lugar. Mas se afastou de quê, pastor? Dos caminhos. Esse aqui é um chamado, ó. Ele está dizendo: aprendam de mim. Meu Deus. Vai começar 2023 diferente? Aprendam de mim. Aleluia. Porque eu sou o quê? Manso e humilde de... Quer descanso para a tua alma, irmão? Aleluia. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, onde Ele estender sua mão para mim. Quando Jesus estender sua mão, onde Ele estendeu sua mão para mim. Quem era você? Eu era pobre, sem Jesus, Ele estender sua mão para mim. Irmão, olha aqui para mim. Pode encerrar aqui. Você de casa, Deus te abençoe. Pode encerrar aqui para mim, por favor. Encerra aqui, Francininha, a live, irmão Marcos. Deus abençoe você. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Olha aqui para mim.